Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje, vamos retomar o conteúdo sobre a química orgânica, estudando o átomo de carbono, né? Então, a gente viu que o átomo de carbono ele é tetravalente. O que é ser tetravalente? Significa que ele pode fazer 4 ligações. E essas 4 ligações que ele pode fazer, ele pode se ligar a outros átomos de carbono para formar cadeias. Então, ó, é a partir daí que a gente vai estudar é, a classificação dos átomos de carbono. Então, ó, se o carbono ele se ligar a apenas outro átomo de carbono, dizemos que esse carbono ele é carbono primário. Se esse carbono se ligar a 2 outros átomos de carbono, dizemos que esse carbono ele é secundário. E se ele ligar a 3 outros átomos de carbono, ele é terciário. E se ligar a 4 outros átomos de carbono, ele é quaternário. Então, essa é a classificação dos átomos de carbono, certo? Em relação à ligação com outros átomos de carbono. Então, vamos visualizar um exemplo para vocês entenderem melhor. Pessoal, observe aí os exemplos. Temos aí 4 exemplos. Observe o seguinte, que em cada exemplo desse, você tem um carbono, que ele está destacado de vermelho. E observe o seguinte, cada exemplo, você observa que tem o carbono ligado a carbono e também ligado a hidrogênio. Então, vocês vão esquecer o hidrogênio. Vocês só vão observar o carbono, as ligações que ele faz com outros átomos de carbono, certo? Então, ó, no primeiro exemplo, você tem o carbono, certo? Ligado a três átomos de hidrogênio, mas só que ele está ligado a apenas outro átomo de carbono. Então, quando ele está ligado a apenas outro átomo de carbono, dizemos que esse tipo de carbono é primário. Agora, já no outro exemplo, você vê que o carbono em vermelho, destacado de vermelho, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Lembre-se que você deve esquecer os hidrogênios. Só observe os átomos de carbono. Então, como ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, ele é um carbono do tipo secundário. Já no terceiro exemplo, você tem aí o carbono vermelho em destaque, onde ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Significa que esse carbono central, o vermelho, é um carbono terciário. Já no último exemplo, você tem o carbono em destaque de vermelho, onde ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, significa que esse carbono ele é um carbono quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, certo? Carbono primário só está ligado a um, carbono secundário está ligado a 2 outros átomos, carbono terciário a 3 e quaternário a 4 outros átomos de carbono, certo? Vamos observar aí outro exemplo. Você tem aí, temos os carbonos enumerados de 1 a 13. Então, observe o seguinte, ó, o carbono 1 só está ligado ao carbono 2. Então, significa que ele só tem um carbono. Então, ele é um carbono primário. Já o carbono 2, ele tanto está ligado ao carbono 1, quanto ao carbono 9, quanto ao carbono 3. Então, significa que se ele está ligado a 3 outros átomos, ele é um carbono terciário. E o carbono 3? Olha só, o carbono 3 está ligado ao carbono 8, está ligado ao carbono 2, está ligado ao carbono 10, está ligado também ao carbono 4. Tá ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, significa que o carbono 3 ele é quaternário. E o carbono 4 tá ligado, ó, carbono 4 tá ligado ao carbono 3, tá ligado ao carbono 5 e ao carbono 11.
Então, ele é um carbono, se está ligado a 3, ele é um carbono terciário, certo? O carbono 5 está ligado só ao carbono 4, ao carbono 6, está ligado a 2. Então, o carbono 5 ele é secundário. E o carbono 6 também, está ligado ao carbono 7, está ligado ao carbono 5. Está ligado a 2. Então, ele é um carbono secundário. E o carbono 7, certo? Está ligado apenas ao carbono 6. Então, ele é um carbono do tipo primário, ok? Deu para entender essa explicação, pessoal?